que eu acho que não poderia ter dia melhor, pastor, para eu poder ministrar uma palavra. Hoje, meu pai, se ele tivesse vivo, ele estaria completando 64 anos. E meu pai foi um grande pregador da palavra de Deus. Silvana teve a oportunidade de conhecer meu pai, o pastor, há 11 anos atrás, nesse horário, talvez, o pastor estava lá em casa, no aniversário do meu pai, estava orando, e logo depois, já estava chegando a ambulância para poder levar meu pai para o hospital. E eu vim refletindo sobre tudo isso, mas nós temos uma esperança, irmãos. A nossa esperança não está só nessa terra. A nossa esperança não está só nessa vida. Nós sabemos que essas coisas acontecem, as pessoas estão aqui, elas vão embora, mas nós temos uma esperança de um dia encontrá-los lá no céu. E eu vim pensando sobre isso, e chega esse momento, querendo ou não, a gente fica mais reflexivo, e a gente lembra, e às vezes quer voltar àquela dor, mas o mesmo Espírito que me confortou, e que confortou a minha família, naquele dia e hoje, talvez a primeira oração que eu fiz, quando eu me levantei, eu falei: Deus, eu coloco diante do Senhor o meu dia, mas eu também coloco diante do Senhor toda a minha família, porque eu sei que hoje minha vozinha vai estar muito enlutada. Amanhã é outro dia, nós perdemos uma tia que fazia um dia depois do meu pai. E mesmo assim, eu agradeci a Deus pela oportunidade de estar aqui. Porque meu pai, eu sei para onde ele foi. Eu sei que ele ficou firme em Deus. E só que nós continuamos a nossa missão. A nossa missão aqui, as pessoas vêm, vão, e nós continuamos com a nossa missão. Enquanto Deus nos der vida, nós estaremos aqui. Enquanto Deus nos der fôlego de vida, nós vamos estar aqui firmes. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos. Porque se isso nos abala, nada mais a gente conseguirá fazer. Então, que seja tocando, que seja pregando, que seja limpando um chão, que seja instalando, ajudando os meninos a instalar a iluminação, nós vamos continuar a obra de Deus enquanto Deus permitir com que nós tenhamos fôlego nessa terra. E eu queria começar dessa forma, apenas para te alertar. Não é sobre isso que nós vamos falar, mas eu quero te dizer, a sua vida tem um propósito. A minha vida tem um propósito. E nós precisamos chegar diante de Deus no dia que Ele nos chamar e falar: Deus, o propósito que o Senhor colocou sobre mim está aqui. Eu cumpri. Por quê? Porque se Deus te chamar um dia, esse dia vai acontecer, o que nós vamos apresentar diante de Deus? Quais são as obras? O que Ele te confiou que talvez você não esteja fazendo ou realizando? E nem a morte pode nos parar. As pessoas que nós amamos vão partir e nós vamos continuar firme, lutando aqui. Por quê? Porque existem outros lá fora que ainda não foram alcançados e que precisam ser alcançados por nós. E eu canso de dizer uma coisa, irmãos, não me canso, eu falo sempre o seguinte: existe uma mensagem que cada um de nós carregamos, que seja através de um abraço, que seja através de uma palavra, que seja através de uma pregação, ou que seja através apenas de ouvir a uma pessoa que esteja lá fora precisando. Existe uma mensagem que nós carregamos. E existem pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo. E existem pessoas que só eu irei alcançar. Existem pessoas que só você irá alcançar. Então, esse chamado Deus já colocou sobre ti. Deus já colocou sobre mim. E nós precisamos cumprir. Amém? Dito isso, irmãos, hoje nós vamos falar sobre fé. Nós continuamos a nossa jornada sobre fé. O pastor já ministrou muito sobre fé. Asriel também já ministrou muito sobre fé. E a pergunta que fica: e o que é que nós aprendemos? Porque só ouvir não faz efeito, não. O pastor já ministrou várias palavras. Na hora que o pastor me convidou, eu falei: mas o que eu vou falar mais sobre fé? Porque já foi tanta coisa falada sobre fé, mas sempre tem algo que a gente ainda consegue explanar um pouquinho. Então, hoje nós, continuando a nossa jornada, nós vamos continuar esse tema da fé. E hoje, irmãos, eu quero falar um tema chamado a progressão da fé. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Judas, capítulo 1. Judas existe na Bíblia, tá, irmãos? É porque é um livro que a gente quase não lê. Ele fica lá no finalzinho. Judas, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos.
E eu quero te alertar de antemão, o quanto hoje tem sido desafiador dentro das igrejas, e nós percebemos isso aqui, agora, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, um culto de ceia, a igreja está pipocando. Nós temos um culto de quinta, nós já temos uma dificuldade. A gente discute muito sobre isso, diz que foi a pandemia que fez isso com a igreja. Enfim, eu não quero emitir nenhum julgamento, mas é fato, irmãos, que muitos, e que talvez você conheça alguns, que já abriram mão da sua fé. Talvez nessa cadeira que está aí do seu lado vazia, algum amigo já sentou. Talvez do seu lado, o seu parente já sentou. E hoje, muitas pessoas, enfim, né, por N questões, têm aberto mão da fé. Por quê? Porque a fé, a vida cristã, ela é um tomar a cruz. E isso não é fácil. Você pega todo dia a tua cruz, porque é engraçado que muitas pessoas prometeram dentro das igrejas que seria portas abertas, chave de carro, bênção sem fim. E essas mensagens nós ouvimos por muitos tempos e fazíamos, né? Nós fazemos, não, misericórdia, mas nós fazíamos campanhas e campanhas, e aí as pessoas lotavam as igrejas. E aí isso não ministrava mais aquilo que ia fortalecer a fé, aquilo que ia te dar combustível e substância para você seguir na vida. E aí quando acabam as campanhas, parece que a fé acaba junto. Parece que a fé vai embora. E aí nós vamos ver agora no livro de Judas, que Judas está alertando o povo de Deus para progredir na fé. E nós vamos ver o tanto que isso é difícil, porque o evangelho não é bênçãos, Deus abençoe, irmão, se Ele quiser. Se Deus quiser nos dar carro novo, Ele vai nos dar. Se Ele quiser nos dar casa nova, Ele vai nos dar. E se Ele não quiser dar mais nada para a gente, o que nós temos já é suficiente. Já é suficiente. Só que a gente muitas vezes, Senhor, eu quero mais. Só que o mais que nós deveríamos buscar seria mais da tua presença, Senhor. Não, a gente está buscando, Senhor, me dá mais. Mais o quê? Mais bênção, Senhor. Eu quero é vitória. Só que nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, abriu aí o livro de Judas. Judas, aqui está ali. Judas, versículo 17. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Irmãos, percebam que antes da gente seguir com a leitura, olha o que Judas está falando, parece que está falando de hoje. Como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Olha esse texto que foi escrito por volta de 60 a 80 depois de Cristo, e parece um texto que foi feito para a nossa atualidade. As pessoas vão zombar de vocês, vão zombar da fé de vocês. Vamos seguir. Versículo 19. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Agora, o alerta que ele vai fazer para nós. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Olha que texto e chamada que Judas nos faz, que nos encoraja a prosseguir na fé cristã. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre progressão. E hoje, infelizmente, irmãos, as pessoas estão querendo tudo muito rápido. Não estão mais querendo seguir o ciclo da vida, o ciclo do desenvolvimento, a progressão que acontece. Nós falamos na música que existe uma progressão de acordes. Nós, como somos pais e nós vemos os nossos filhos progredindo na vida, nós vemos eles nascendo, desenvolvendo, dando os seus primeiros passos. Existe uma progressão que acontece. E nada é feito do dia para a noite. Nenhum crescimento existe
Hoje eu começo, amanhã eu estou grande. Existe uma progressão para que tudo isso aconteça. E na fé não é diferente. Na nossa fé, a fé cristã, quando nós nos convertemos, nós não nos convertemos e já estamos enfesados, cheios de fé, e agora nada. Mas pior que quando a gente se converte é desse jeito, né? Estou pensando aqui, os novos convertidos, eu me lembrei de um quando eu congreguei na Presbiteriana durante muito tempo, e tinha um rapaz, eu esqueci o nome dele, e ele, quando se converteu, ele era dançador de break. E quando ele se converteu, meu Deus, mas o homem ele queria orar todo o tempo. Perto da gente, ele não falava mais paz do Senhor, ele já se tremia. E falava que era o fogo, e era aquela coisa. Uma vez ele falou, vamos, Ramon, vamos para a tua casa fazer um encontro de jovens para a gente orar. E estava cheio de fé. E aí, Zenildo, lembrei. E na hora que nós olhamos para o Zenildo estava encostado, dormindo. Zenildo, não está orando, e ele já levantou, meu Deus, Senhor. E era cheio de fé, aquela coisa. E aí ele orava, não dava 1 minuto, ele já estava encostado de novo. É porque esse primeiro amor arde dentro de nós. Esse primeiro amor, ele queima. Essa chama de quando nós encontramos Cristo, a gente não consegue guardar essa chama para nós. Nós queremos espalhar esse fogo. Nós queremos espalhar para a nossa sociedade, para os nossos entes queridos. Só que isso, irmãos, muitas vezes vai se apagando. Essa progressão que deveria acontecer de forma natural, a gente começa vulto, pum, grande. E daqui a pouco, no mesmo vulto, pum, chão. Infelizmente, hoje, dentro das igrejas, isso tem acontecido. As pessoas se encontram com Cristo e acham que agora elas vão voar. E aí tudo vai acontecer na vida delas, e que elas agora estão cheias de fé. Passa 2, 3, 1 ano, as pessoas já estão, cadê o irmão? Não sei. Cadê o irmão que estava do seu lado? Não sei. Meus queridos, nós precisamos respeitar essa progressão que existe. Na nossa fé, eu quero tratar aqui hoje sobre três pontos. Como é que acontece a progressão da nossa fé? Nós vamos ler alguns outros textos, mas eu queria já começar com o primeiro ponto de como que acontece, ou como deveria acontecer a progressão da nossa fé. A nossa fé, irmãos, ela cresce à medida com que nós nos relacionamos com Deus. Perceba que quanto mais eu me achego a Deus, mais Deus se achega a mim. Perceba que quanto mais eu dedico a minha vida a Deus, mais de Deus eu tenho. Só que nós não estamos falando em bênçãos, nós estamos falando em ter a essência de Deus dentro de nós. E essa essência da fé, ela é alcançada à medida com que nós nos relacionamos com Deus. Então não dá para hoje eu chegar, hoje me converti e estou cheio de fé, e aí amanhã eu já estou vazio de novo. Entende que relacionamento com qualquer pessoa, a gente vai se relacionando, vai conhecendo e a gente passa a confiar. Nenhuma confiança, nenhum casamento, nenhuma amizade, nenhum relacionamento que nós temos dentro da igreja, nós conhecemos a pessoa hoje e falar, gostei, amiga. As mulheres até que são assim, né? Gostei, amiga, vamos para casa. E aí leva para casa e já é a melhor amiga. Só que daqui a pouco, né? Assim, não, ela, eu já vi umas assim. Não é, auxiliadora? As amigas são braba no negócio. Agora deixa eu te falar, tem uma história em Gênesis capítulo 12, de um homem chamado Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Nós aprendemos aqui já, como eu já falei, o pastor já ministrou várias questões que nós sabemos o que é fé. Vocês conseguem definir o que é fé? Ou não pergunta para ninguém e fala assim, não pergunta não. A gente só balança a cabeça, nem a gente sabe. Então define, não, deixa. Mas fé é a certeza, vai lá, me ajuda. Pastor, não. A fé... Ué, irmão, vamos lá. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E a convicção... Amém. Isso, então de parabéns.
A definição de fé, vamos lá. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Agora presta atenção. Como é que eu tenho certeza de algo que eu não estou vendo? Fé. Só pela fé que eu vou ter certeza de alguma coisa que eu não vejo, irmãos. Porque humanamente, nós como humanos, nós queremos tocar. Eu sei que existe esse jarro porque eu estou tocando. Não foi assim que Judas falou? Quando ele falou bem assim, olha, Tomé, desculpa, que foi assim que Tomé falou assim, deixa eu ver se Jesus ressuscitou, se eu colocar o dedo. Então, muitas vezes, nós sabemos que essa flor existe, porque eu estou tocando. Só que a fé, ela me fala totalmente o contrário. Ela fala assim, olha, você precisa ter certeza de algo que não existe. Só que esse não existe aos nossos olhos. Porque aos olhos de Deus, quando Ele te prometeu algo, para Ele já existe. Para Deus, quando Ele nos promete, Ele nos faz uma promessa. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, e nem é um homem qualquer, ou um filho do homem, para que se arrependa do que Ele prometeu. Então, se Ele te prometeu, para Ele já existe. Para nós, através da fé, já deveria existir. Só que muitas vezes a gente fala a fé, a certeza das coisas, e na hora que chega a hora de colocar a fé em ação, aí a gente fala, é a certeza, eu não tenho certeza de nada, meu Deus. Irmãos, ou nós passamos a agir com fé, ou nós não veremos as coisas de Deus acontecer em nós. Deixa eu te falar, Gênesis 12, Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, essa história é muito marcante, não porque Abraão é o pai da fé, mas porque Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, e vai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou, não falou qual é a terra, não falou qual é o caminho, não falou qual é o rumo. Meus meninos, eles falam assim, quando eles não sabem alguma coisa, eu falo, filho, o que é isso? Eles falam, me dá uma dica. Deus não deu dica nenhuma para Abraão, irmãos. Deus só falou assim, Abraão, sai. Para onde? Vai. E Abraão, através da fé, ele teve a certeza que Deus mostraria o caminho para ele. Por quê? Porque ele não sabia qual era, mas ele sabia o Deus que ele servia. Sabe quando Deus fala para você, sai, fica, vai, faz, não compra. Não compra, meu filho, você vai se enfiar em dívida. Não faz. E às vezes a gente não acredita, que a gente fica, mas não é Deus não. Principalmente quando a gente quer fazer algo contrário do que é a ordenança de Deus. Eu quero fazer, Deus fala, não faz. A voz do inimigo está querendo me parar, irmãos. Ou a gente dá ouvidos ao que Deus nos fala através da fé e nós fazemos, ou nós vamos continuar quebrando a cara. Abraão, então, ele sai para uma terra que ele não sabe para onde, não sabe para onde ele vai, ele pega as coisas e vai embora. E eu vou te falar uma coisa, que desafio, porque tem hora que a gente, sabe quando você tenta se colocar dentro da história da Bíblia, e tem hora que eu falo, meu Deus, Jesus trabalha na minha fé, porque se Deus me pede uma coisa dessa, irmãos, eu confesso que talvez eu iria relutar. Eu estou sendo sincero, não posso mentir em cima do altar. Mas talvez eu iria relutar e falar, meu Deus, me dá só uma dica. Só para onde que eu vou? Só fala, qual é o norte, é o sul? Porque, irmãos, você sai hoje, e Abraão tinha uma vida estruturada. Abraão não era um qualquer jogado, não, Abraão tinha tudo. Abraão tinha, e ele pega agora tudo, pega a mulher, e sai com tudo. Inclusive com o sobrinho. Só que do livro do capítulo 12 até o capítulo 22, Abraão passou outras provas de fé. E aí é onde eu quero entrar. No capítulo 22, ele veio construindo essa progressão de fé. Abraão saiu da uma terra onde ele estava, começou a ter fome, ele vai para outra. Daqui a pouco, os estrangeiros querem a mulher de Abraão. E aí, Deus vai provando a fé de Abraão. Para quê? Porque existia uma progressão a ser seguida. Deus foi testando, Deus foi provando, Deus foi provando. Capítulo 22 de Gênesis nós chegamos. E Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sabe o teu filho? O teu único filho? Eu quero ele. Senhor, ele já é teu. Não, eu quero que você sacrifique ele. Por que Deus fez isso, irmãos? Deus não queria um menino. Deus só queria o coração de Abraão. Deus veio provando Abraão nessa progressão de fé, para que Deus pudesse alcançar o coração dele. E talvez você está aqui hoje, está me ouvindo e está falando, Ramon,
eu tenho passado algumas provas com Deus, e que talvez Deus esteja fazendo uma progressão na tua fé, porque Ele quer o teu coração. Porque talvez vai chegar uma hora que Deus vai te pedir algo maior. Abraão, me dá teu filho, o teu único. Abraão não tinha dois, irmãos, era um. O único filho. Só que o coração de Abraão era tão entregue a Deus, que ele ia, e ele chega ao ponto de amarrar o menino, de deixar tudo pronto, e não sacrifica, porque Deus dá ordem para que ele não faça isso. Porém, Abraão tinha uma fé, Abraão tinha uma certeza, Abraão tinha uma convicção, que ainda que ele sacrificasse o filho dele, ou Deus poderia ressuscitá-lo, ou Deus daria outro filho, ou ele simplesmente teria entregue o seu filho e teria cumprido uma ordem divina, e ele estaria sossegado, em paz com aquilo. E quando Deus te pede algo? E quando Deus te pede o teu tempo? E quando Deus te pede um tempo em oração? Quando Deus fala assim, olha, filho, me dá só um sacrifício. Deus, qual é o sacrifício? 5 minutos de oração. Meu Deus, hoje nós não temos mais tempo para orar. Hoje nós não temos mais tempo para parar e orar. Irmãos, a nossa fé não vai ser construída se a gente só ficar no Netflix, se a gente ficar no YouTube, se a gente ficar apenas conversando com um, com o outro. A nossa fé, ela é construída pelo ouvir a palavra de Deus, ela é construída pela vida que a gente tem de adoração, e ela é construída pela vida que nós temos de oração com Deus. É aí que nós vamos fortalecer a nossa fé em Deus. Os tempos não são fáceis, irmãos. Esse tema tem sido um alerta. Olha, fé, e a gente muitas vezes está deixando para lá. Só que vai chegar um tempo em que daqui a pouco talvez as igrejas não poderão mais abrir as portas, e que talvez nós estaremos sofrendo perseguições como outros países já sofrem. E a nossa fé? Será que nós temos fé quando nós vemos o pastor pregar? Será que a nossa fé é baseada quando o louvor está cantando? Será que a nossa fé é baseada quando tem evento para as mulheres? O que está baseada a nossa fé? Porque se fechar essas portas hoje, com as portas abertas, muitas pessoas têm perdido a fé. E se fechar essas portas? Eu estava conversando terça-feira na reunião que nós tivemos, eu falei com a Carol e com o Monglin. Eu fiquei, a semana passada ou retrasado, não me lembro. Eu fiquei 5 dias sem ver meus filhos. E aí, não sei o que aconteceu, a mãe pediu para ficar. E eu fiquei 5 dias. E quando eu ia pegar os meninos, teve uma reunião na igreja. Aliás, nós ficamos até 4h20 instalando essa iluminação. No outro dia, nós ficamos até umas 11 e pouco mexendo com isso aqui. E eu falei, mãe, pega os meninos para mim, porque quando eu chegar, os meninos já estão em casa. E eu saí daqui, já tinha saído. E no meio do caminho eu recebo uma ligação. Eram meus meninos. E eles falaram, papai, cadê você? Irmãos, eu confesso que naquela hora eu chorei de saudade. De saudade que eu estava dos meus filhos, da voz. E só que naquela mesma hora Deus falou para mim, é essa mesma saudade que eu tenho de te ouvir. É a mesma saudade. Sabe quando você anda longe de Deus, você acha que tua fé já está fortalecida, você anda distante de Deus, e você não se aproxima mais perto de Deus, para falar com Ele e falar, pai, eu só quero te dar um bom dia, porque eu estou com pressa. Pai, o meu dia hoje foi tão corrido. Sabe, essa coisa simples, que nós não conseguimos mais fazer, foi a coisa que Deus me falou. É a mesma saudade que Ele tem de nos ouvir. Só que muitas vezes, irmãos, a gente acha que é perder tempo. Orar é fortalecer a nossa fé. Orar, irmãos, é falar não para a nossa carne. Abraão agora, ele sai da sua terra, passa por várias lutas. O pastor fala uma frase aqui que eu acho magnífica e que eu vivo essa frase. Ele fala assim, se Deus nos mostrasse como que seria a nossa vida, talvez muitos de nós não estaríamos aqui. Eu seria o primeiro. E Deus falasse assim, olha, vem que eu vou fazer contigo umas coisinhas assim estranhas, talvez você não vai entender. Aí você vai falar, o quê? Pô, nada, deixa eu aqui quietinho. Pensa se Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Deus, eu vou viajar? Não. Você vai sofrer, você vai passar fome, vão querer a tua mulher.
eu vou pedir para você sacrificar teu filho. Você acha que Abraão teria saído? Ele falou, não, você está ficando doido, isso não é pedido de Deus não. Irmãos, só que Deus sabe das nossas limitações. E Abraão ainda assim, ele resolveu obedecer. E quando Deus nos pede algo, será que nós temos obedecido? Só que, sabe quando você passa uma luta aqui, e aí eu já escutei isso várias vezes dentro da igreja. Eu estou numa luta, na hora que eu termino uma, parece que aparece o gigante. É a progressão da fé, irmãos, em prática. É aí que Deus vai nos treinando, sabe por quê? Porque se Deus nos mantém sempre no leitinho, pensa no nanzinho, de prematuro, igual eu dava para os meninos. Toma aqui um leitinho, irmãos. E aí você toma, ai que dedeira gostosa, quentinha, no banho-maria, e você vai ficando só naquilo. Aonde que a tua fé vai crescer? Agora, na hora que Deus pega, saculeja você, pega uma prova aqui, que você fala, meu Senhor, o que aconteceu? Deus fala, calma filho, não reclama não, só agradece. Nós estamos no objetivo de agradecer. Termina essa aí, você fala, glória a Deus, conta o testemunho aqui. Na outra semana tu está com uma maior. Aí você fala, não é Deus não, é Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está nos provando e Deus está treinando a nossa carcaça. O problema é que a gente não quer treinar, a gente não quer esse tipo de treinamento. A gente quer ser treinado no parque de diversões, nas piscinas de ondas de Caldas Novas, e não vai ter esse treinamento para a fé não. Acorda, porque Deus vai te dar uma prova aqui. Ele vai estar contigo em todo o tempo, foi o que Ele prometeu. Mas você vai enfrentar uma aqui, talvez você enfrente uma outra amanhã. E Deus está provando, te colocando no fogo. Porque de você vai sair um diamante, de você talvez vai sair algo precioso. Quando as lutas são grandes, irmãos, nós precisamos entender que existem vitórias grandes também. Só que a gente só quer vitória grande. Como é que tem vitória grande se não tem luta? Abraão sai, e Abraão vai. Só que tem uma outra forma de como que acontece a nossa progressão da nossa fé. E aí foi justamente o que eu já estava tratando. De tempos em tempos, Deus prova a nossa fé, irmãos. De tempos em tempos, Deus prova a nossa fé. E aí tem um texto, que esse texto, quando a gente lê, só acompanha comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. E aí Tiago escreve assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Perceba que ele não está falando considerem motivo de alegria, ele está falando considerem motivo de grande alegria. O que é para considerar um motivo de grande alegria? O fato de passarem por diversas provações. Ué, mas que história é essa, Tiago? Considerar como alegria o fato de passar por diversas provações? E aí ele continua, assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada, coisa alguma. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nesse mundo, nós temos uma promessa. Só que nós pegamos a nossa Bíblia e nós nos baseamos só nas promessas de vitória. Só que Jesus falou assim, olha, nesse mundo, vocês vão ter aflições. E às vezes nós precisamos esclarecer essas questões, porque Deus não chamou só para ter chave. Ele pode dar, como eu já falei. E aí Tiago fala assim, olha, mas considera isso como um motivo de grande alegria. E aí nós enfrentamos desemprego. Aí você fala, mas como? E vem doença, irmãos, é doença de tanto jeito. É tanta coisa, você vai no hospital, faz um exame e dá 5 doenças. É tanta coisa. É fome, a gente olha para o nosso país. É tanta luta, tanta criança passando fome. E a gente olha para a nossa economia hoje, com dólar 6 batendo em 1, imagina a luta, irmão. E você fala, meu Deus, vai inflacionar tudo. E a gente começa a desesperar, o cabelo começa a ficar branco, ou começa a cair, ou começa a entrar aquele desespero. E a gente olha para Tiago, ele está falando assim, olha, considera tudo isso com uma grande alegria. Irmãos, o evangelho não é um evangelho morto e triste. Só que o nosso evangelho, o verdadeiro evangelho, ele não é um evangelho que a gente prega só bênçãos. Nós vamos sofrer. Nós vamos passar perseguições. Nós vamos ter desemprego.
Nós vamos ter lutas, nós vamos ter doenças. Só que me fala uma coisa, irmãos. Como é que a gente quer progredir na nossa fé? E a gente quer ter uma fé inabalável, sendo que a gente não passa por nenhuma luta. Como é que a gente vai conhecer, e a gente canta, acha lindo, que Deus provê, quando a gente está em falta, mas Deus só provê quando está faltando. O Deus que provê, Ele só provê quando falta. Como é que eu vou conhecer o Deus que sara e que traz cura? Só quando eu estou doente. Porque contar testemunho do outro é fácil. Falar, Deus curou o fulano de câncer. Deus curou o ciclano que estava internado. Deus levantou. Irmãos, só que essa hora vai chegar na nossa porta e vai falar, ó a doença aí. E aí, como é que nós vamos conhecer o Deus que sara? E que horas que a nossa fé vai estar em progressão? Que horas que nós vamos estar fortalecidos em Deus? Porque nós estamos falando de realidade. Nós não estamos falando de utopia. Uma hora, uma dessas coisas pode chegar na tua vida. E onde que está a tua fé, irmãos? A nossa fé precisa estar naquela certeza daquilo que nós não vemos. Se me faltar, irmãos, o alimento, o meu Deus vai prover. Se eu tiver que ser internado, o meu Deus, Ele é o Deus que provê a cura. Se me faltar, se eu estiver desempregado, o meu Deus, Ele pode abrir as portas onde não tem. A gente precisa ter a nossa fé firmada em Deus, porque se a gente só canta que Deus ressuscita mortos, e a gente se desespera quando acontece algo do tipo, ou quando as portas estão fechadas, e a gente fala, meu Deus, mas cadê? O Senhor não prometeu? Irmãos, a nossa fé precisa estar fortalecida em Deus. Essa progressão de fé, ela só acontece quando ela é testada de tempos em tempos. Eu não sei vocês, e eu também já não me alegro mais quando a minha vida está muito sossegada. Eu não tenho mais aquela risadinha não, irmão. Fala, oh glória, agora está tudo mil maravilhas, irmãos. Meu Deus, quando parece que o negócio começa a encaixar, aí você fala, desandou. Só que a desordem que acontece no nosso mundo, ela não acontece no céu. Essa desordem que a gente vê aqui, que parece que está tudo fora do lugar, os políticos parece que estão todos vendidos, parece que na nossa despensa está faltando, parece que o nosso corpo a gente já não está mais tão legal. Essa desordem que acontece no nosso mundo natural, irmãos, deixa eu te dar uma notícia. Lá no céu tudo continua em ordem. E essa ordem, Deus ele continua controlando tudo. Pode parecer que está em desordem, mas Deus ele tem o controle da tua vida. E viver isso, irmãos, é só quando a gente perde o controle. Coisa difícil é quando a gente já não tem mais o controle da vida. Sabe por quê? Porque nós queremos que tudo aconteça e se deixar nós damos ordens para Deus, para que Ele faça do jeitinho que a gente quer. Só que a fé não está baseada em dar ordens a Deus. A fé está baseada em confiar naquilo que Deus vai fazer do jeito dele. A nossa fé precisa estar baseada em falar assim, olha, eu sei em quem eu confio. Eu tenho certeza daquilo que eu não estou vendo. Eu tenho convicção de fatos que ainda não aconteceram. Aí sim, você vai estar colocando a tua fé em ação. Agora, se você desespera, na hora que o negócio sai do teu controle, você acha que é o mesmo controle que você tinha, Deus também já perdeu, irmãos, isso não é fé. E o medo, entenda uma coisa, já foi pregado isso aqui, mas quando o medo impera, não existe espaço para fé. São opostos. Se você tem medo, Ramon, eu perdi o emprego, eu estou morrendo de medo de passar fome. A fé não está em ação. Eu estou doente, eu estou morrendo de medo do que vai acontecer. A fé não está em ação. Agora vai para o contrário. Eu perdi o emprego.
Só que eu sei que Deus pode prover outro emprego, ou Ele vai levantar alguém que vai sustentar a minha vida. Aí a tua fé está em ação. Você está internado e você sabe que Deus pode te curar. E você começa a olhar para Deus agora e falar: Deus, se o Senhor quiser, a minha fé me diz que o Senhor pode me curar. Aí você começa a colocar a tua fé em ação. E essa progressão de fé vai acontecendo de tempos em tempos. Mas parar, nós não iremos parar. Nós não iremos, irmãos, viver uma vida de boa no Caribe. Não vai ter. Essa vida que pregaram não vai existir. Não vai. Agora, menos ainda, porque nós estamos vendo tudo se cumprindo. E as portas parece que estão, sabe, se fechando. Os estreitos estão se apertando. E a gente está vendo que ao invés da igreja estar correndo para os pés do Senhor através da fé, muitas vezes está correndo daquilo que está acontecendo. Cadê a tua fé? Eu tenho um texto na Bíblia, eu não anotei esse texto, mas tem um texto que os discípulos, na hora que Jesus está falando para eles, e eles falam assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Tem hora que nós precisamos pedir isso, irmãos. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque muitas vezes nós olhamos para nós e nós falamos: como nós estamos vazios. Como nós estamos com um tanquezinho quase na reserva da fé. E o alerta que tem sido dado aqui, não sei quantas quintas, 5, 6 quintas-feiras, tem sido sobre a fé. E o que nós temos colocado em prática? Porque tem hora, irmãos, eu sei que é natural, a gente quer desesperar. Tem hora que o desespero quer chacoalhar com a gente acha que ele já não vai ter mais jeito. Mas Deus tem o controle de tudo. Para finalizar, a progressão da nossa fé, ela acontece também saindo de teorias e indo para a prática. Eu canso de pensar, sabe, uma coisa que eu acho bacana, porque a pedagogia que Deus ensina aos filhos seus é totalmente diferente. Nós temos um texto em Marcos capítulo 4, verso 35. Eu vou ler aqui só para que vocês possam entender. Marcos 4, 35. Antes de ler esse texto nós já vamos ler só do versículo 35. Só que no versículo 1, Jesus está na praia ensinando a multidão e os seus discípulos. E aí nós vemos Jesus dando a teoria. Jesus está falando: olha, é assim que acontece. É assim, quando aparecer um endemoniado, eles vão estar aqui, vocês vão dar ordem. Quando aparecer pessoas doentes, vocês vão liberar uma palavra de cura. E aí está acontecendo, os discípulos estão andando com Jesus, as multidões estão andando com Jesus. Quando chega nesse capítulo 4 de Marcos, Jesus está então, a multidão na praia, Jesus sobe no barco, porque estava bem cheio, isso cedo. Só que quando Jesus passa o dia ensinando, quando nós vamos para o versículo 35, já começa assim, ó, ao anoitecer. Ou seja, Jesus passou o dia ensinando, 4:35, Marcos 4:35. Ao anoitecer, e Jesus passa o dia ensinando. Só que agora nós já estamos pulando para o versículo 35. Então ele diz: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Ou seja, Jesus já está falando: eu dei a teoria e agora nós vamos viver a prática. Vamos atravessar. E eles entram no barco e vão. Então, com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça em uma almofada. Os discípulos acordaram clamando: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Olha que pergunta, irmãos. Vocês estão com medo? Lembra que eu falei do medo e fé?
Por que vocês ainda estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus está falando assim, olha, vocês andaram comigo já tem alguns dias. Eu estou mostrando para vocês que eu tenho poder para curar. Eu estou mostrando para vocês que eu tenho poder para ressuscitar mortos. Eu estou mostrando para vocês que eu tenho poder sobre tudo e sobre todos. Da mesma forma, Jesus está falando com a gente. Eu tenho poder sobre tudo. Só que aí na hora que vem uma grande tempestade, e aqueles eram homens que eram do mar, eles sabiam que o negócio estava fora do normal. E aí quando foge do controle deles, o desespero vem. Sabe quando a gente está vivendo uma situação que aí vem uma onda daquelas que a gente fala, essa onda está fora do que eu vejo de normal. E a gente bate logo o desespero e a gente começa a ficar com medo. E aí Jesus chega para você e fala assim, por que você está com medo? Você ainda não tem fé? É como se Jesus tivesse falado assim, olha, pastor Wellington está pregando tanto sobre fé e vocês ainda não têm. Irmãos, Jesus agora tira os discípulos da teoria e leva para a prática. Uma coisa na progressão da fé é eu ouvir, sentar igual vocês estão sentados ouvindo. Só que na hora que sair ali, vai começar a vida real. Aí as ondas, ó. E o que nós vamos fazer? Desesperar? Gritar? Clamar a Jesus desesperado, nós vamos morrer. O que nós vamos fazer, Senhor? Irmão, Jesus o tempo inteiro nos chama da teoria para a prática. Aprender, teoricamente, é bom. Eu lembro quando eu comecei a estudar para concurso, eu estudava aqui no Gran Curso, tinha um professor, o nome dele era Wellington Antunes, que ele dava uma aula presencial. E eu tinha loja, né, no tempo, e ele terminava de dar aula e falava assim, olha, vocês vão fazer o exercício tal. Eu ia para casa, quer dizer, para casa não, ia para a loja trabalhar, no outro dia, de novo, eu estava lá com ele, e aí ele chegava, a primeira coisa que ele falava assim, estudaram, fizeram os exercícios, eu colocava a mão na cabeça e eu me justificava, irmão, porque sempre a gente tem uma justificativa. Eu falava, Senhor, o Senhor sabe que eu estava trabalhando, e depois eu estava cansado, e depois e eu me justificava, irmãos, eu apresentava, e para mim era confortante. E aí, uma vez, esse rapaz chegou perto de mim e falou, e os exercícios, meu amigo? Eu falei, meu amigo, tá pedreira, a loja tá pedreira, não estou conseguindo. E ele falou assim, olha, só teoria não ensina nada. E eu guardei aquilo para mim. O exercício do concurso é a prática. A teoria é o que ele passava. Aprende com teoria? Aprende. Você guarda? Não tudo. Sabe onde é que você vai aprender na tua vida? Na hora que a onda bater em você. Sabe quando é que você vai aprender? Na hora que as dificuldades chegarem. Que você olhar para o lado e falar assim, meu Deus, eu estou desesperado. Irmãos, sabe por que Jesus muitas vezes permite algo dessas coisas acontecerem na nossa vida? Porque Ele nos quer perto. Porque Ele quer desenvolver a nossa fé. Ele não quer te matar. Ele não quer ver você submergir. Jesus estava deitado, tranquilo. Você acha que ele não sabia que ia ter uma grande onda, que ia entrar água no barco, que os discípulos iam espernear, iam surtar? Jesus sabia, ele sabe de tudo. Você acha que Jesus não sabe o que você está passando? Sabe. Você acha que Jesus não sabe o que eu estou passando? Ele sabe. Só que é a hora da prática, irmãos. E a hora da prática requer fé, porque enfrentar a teoria é legal. Só que enfrentar a prática vai requerer a tua fé. E se você não desenvolver a tua fé, você vai só ficar gritando e Jesus vai continuar talvez deitado, falando assim, gente, mas vocês ainda não têm fé? Eu já ensinei para vocês tanto sobre fé. Eu já falei quantas vezes com vocês sobre fé. Só que agora Jesus o tempo inteiro, uma hora, se a gente pegar esse outro texto, que os discípulos passaram por isso outra vez, só que essa vez Jesus está no barco. Na outra tempestade, Jesus está fora. E aí na hora que o vento começa a bater, balançar, e Jesus está fora do barco, eles estão desesperados, e eles começam a gritar, e Jesus vem andando sobre as águas. Só que é interessante que nesse texto agora, Jesus está falando, vocês ainda não têm fé? E Pedro, na hora que ele veio, todo mundo grita, um fantasma, e Jesus fala assim, Pedro, e Pedro fala assim, se é o Senhor, me manda ir ter com o Senhor sobre as águas. Jesus fala, vem, ele pisa e vai. Ele afunda.
Mas ele vai. Você acha que você acha que Pedro, para ele andar naquela água ali, ele não tinha que ter fé, não? Você já teve coragem de ir no mar? Uma vez eu tive numa tal de uma Praia da Bruna, em Maragogi. E aí na hora que chegou, no meio do mar, o cara falou, pode pular. Eu falei, pula tu. Ué, ele me leva 50 quilômetros para dentro do mar, ele pode pular. Eu falei, pula tu. Eu não estou doido. E ele falou, é raso. Eu falei, então pula. Eu não ia, irmãos, arriscar. Imagina, eu pulo ali, o negócio não tem fundo. Não alcanço nada. E aí só que a gente olha agora para Pedro, e Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor, me manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. E ele fala, vem. E Pedro coloca o pé e vai. Ele vai afundar. E Jesus vai falar assim, Pedro, pequena é a tua fé. Antes Jesus falou assim, vocês não têm fé. Agora a fé de Pedro já estava pequena. Essa é a progressão da fé. Tem hora que parece que a gente não tem fé nenhuma. E a gente vai andando com Jesus e ele vai nos ensinando sobre fé. E a gente começa a ver que o desemprego não nos mata. A gente começa a ver que a doença muitas vezes não nos mata. E a gente começa a ver que Jesus ele socorre quando não tem mais nada em casa. E a gente começa a ver que Deus ele pode nos resgatar na hora que a gente está mais atribulado. E cada vez que a gente dá um passo desse, irmãos, é a nossa fé que está progredindo. E aí a gente continua nessa progressão, até que vai chegar uma hora que nós vamos olhar e falar assim, Jesus, eu sei quem o Senhor é. Jó, quando ele perde tudo, ele perde mulher, filhos, todas as posses que Jó tinha, ele vai falar no final do livro dele, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, teoria, mas agora os meus olhos te veem, prática. Sabe por quê? Porque Jó perdeu saúde, perdeu filho, perdeu mulher, perdeu bens, perdeu casa, perdeu tudo. Ele morreu? Não, Deus sustentou ele. E ele começou a ver que agora, tudo aquilo que ele perdeu, foi para poder construir e desenvolver nele uma fé que talvez ele não tinha. Antes eu te conhecia de ouvir. Tem horas, irmãos, que nessa progressão da fé, vai precisar de sair da teoria e vir para a prática. E essa prática nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Sabe quando a gente pega o filho e fala assim, começa a fazer para você ter autonomia? Ele está saindo da teoria que a gente ensina. E ele vai fazer, vai cair, vai apanhar, a vida vai ensinar, vai tudo acontecer. Só que se você pega e quer super proteger o teu filho, vai ser bom para ele? Deus é assim com a gente. Se Deus nos protegesse ao extremo, talvez nós não estaríamos aqui. Talvez se Deus pegasse e colocasse-nos como a galinha coloca os seus pintinhos e fala assim, olha, nenhum dardo inflamado do inimigo vai triscar, nada vai te acontecer. E a gente crescesse na fé e vivesse aquela coisa e só bênção, e pede para contar aqui, e sobe um, conta bênção, sobe o outro, conta bênção, sobe o outro. Meu Deus, que maravilha que seria. Mas isso não forja cristãos. Essa vida que nós sonhamos em ter, não forja o nosso caráter. Deus ele quer saber que você vai desenvolver, você vai amadurecer. Paulo fala assim, olha, antes eu pensava como um menino, agia como um menino, mas agora eu preciso agir como um homem. Deus está falando para você, meu filho, o que você tem passado é porque eu preciso fazer o forjar da tua fé, eu preciso fazer a progressão da tua fé. Meu filho, o que você tem passado não é para te matar, é para poder amadurecer a tua fé. Meu filho, as tempestades que estão batendo, a água que está entrando, não é porque eu quero te maltratar por algo, é porque eu quero fazer você crescer. Irmãos, crescer dói, pastor já falou isso aqui. E a gente quer crescer. No Caribe não vai ter crescimento, irmãos. O crescimento só acontece quando está desconfortável. Sabe por que muitas vezes nós procuramos, oramos, jejuamos? Porque está desconfortável. Porque se tivesse a galinha dos ovos ali, ó, de ouro, todo mundo coberto, você não oraria. Se na tua vida tivesse só bênção, irmão, que é só bênção, você não jejuaria.
Talvez se não tivesse te acontecendo nada para poder forjar o teu caráter, para poder fazer a progressão da tua fé, sair dessa fé de criança e agora passar a ter uma fé amadurecida, talvez você nem aqui estaria. Só que Deus, Ele sabe disso, Ele conhece todos os filhos dEle. E você é um filho amado de Deus. Ele sabe como que Ele lida contigo. Ele sabe que talvez se Ele te der uma bênção que você pede tanto, você sai por aquela porta e talvez não volta mais nunca. Ele sabe que talvez se Ele te der aquilo que você tanto sonha, talvez é um sonho teu e realização pessoal e você vai se sentir maravilhado. Deus, um beijo, o Senhor é maravilhoso. Vou te agradecer agora viajando e não quero mais saber de nada. E aí Deus sabe, aí Ele faz, sabe o quê? Deixa eu apertar um pouquinho o parafuso. Deixa eu dar só uma... Quando eu usava aparelho que falava assim, vamos ajustar o parafuso, irmão, parece que ia ficar banguelo. A mulher dava uma apertada assim, e eu falava, moça, é para arrancar tudo em bloco ou é para arrumar, dar uma alinhada? E é Deus, às vezes, Ele faz assim, Ele dá uma apertadinha, porque Ele sabe que você suporta. Nada que te acontece hoje é para te matar. Nada do que Deus está fazendo na tua vida é para poder te sucumbir. Deus está fazendo isso para poder forjar a tua fé e fazer com que você crie essa progressão e evolua na tua vida de fé. E nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos, irmãos. Vamos ficar de pé? Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos, porque se nós não confiarmos em Deus, em quem estará a nossa confiança? Se eu não confiar que Deus sabe o que Ele faz da minha vida, em quem eu vou confiar? Eu sei que a vida, irmãos, não é fácil. Tem hora que dói. Dói em você, dói em mim. Tem hora que a gente passa por situações que a gente não queria passar. Tem hora que a gente passa por lutas que a gente não queria passar. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós somos extremamente limitados. Mas o Deus que nós servimos, Ele já sabe o que vai acontecer contigo amanhã. O Deus que você serve, Ele já sabe que se você confiar, Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Só que você precisa estar enfesado, irmãos. Falar, Deus, está na tua mão. Se o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser comigo, o Senhor faça. Porque confiar em Deus é descansar. Confiar em Deus, irmãos, é entregar o controle de algo que nós nem sabemos onde vai dar. Fala, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. Então faça na minha vida conforme a tua vontade. Vamos orar e depois nós vamos